Essa aqui é a nossa aula de introdução, tá certo? Esse é o meu desejo, meu objetivo, que você entenda de fato a parte eletrônica por completo, apesar, sempre eu falo isso, de não ser um curso de eletrônica, tá? Um curso de eletrônica é muitos anos. Eu vejo muita gente falando, vendo um curso de eletrônica, aí você vai ver lá, ele tem ali 50, 60 aulas. Não é um curso de eletrônica. Um curso de eletrônica é muito estudo. Um curso completo, se formar mesmo em eletrônica, isso aí é 6, 7 anos, às vezes até 10 anos, dependendo de cada indivíduo. Mas nós somos muito práticos em relação a isso. O que eu preciso que você aprenda, inicialmente, tá? Para você entender eletrônica de fato, prática. Eu sei que a teoria você encontra na internet. Se você pesquisar, você encontra muita teoria. A primeira coisa que a gente precisa entender, a elétrica. Se você não entender a parte elétrica, tá? Não tem como você entender por completo a eletrônica. Isso aqui já é um ponto importante. Então a gente vai explicar cada componente desse aqui, tá? Como que funciona uma fonte chaveada, uma fonte linear. É coisa bem prática. Mas eu preciso da tua colaboração. Eu preciso que você estude, tá? Sobre a elétrica, pelo menos a teoria. A prática a gente vai estar mostrando aqui muita coisa na prática, bem interessante. Eu preciso que você consiga visualizar a tensão elétrica, tá? Corrente elétrica, resistência elétrica e potência. Eu preciso que você consiga visualizar isso, de alguma forma, aqui na prática. Na teoria, por sua conta. Então, por isso que eu falo, você de fato, para aprender e se tornar referência nesse mercado, você precisa se esforçar a estudar carga elétrica, inclusive atração, repulsão, tudo isso faz parte do que a gente vai estudar. E para a gente começar, a gente precisa entender o seguinte, ó. Você está observando a nossa maquete? Aqui, ó. Isso aqui é o início de tudo de um circuito eletrônico. Ó. Isso aqui é físico, tá? Isso aqui não é um desenho, isso aqui é uma maquete realmente física. Aqui eu tenho, só para a gente começar a entender, aqui eu tenho uma ponte retificadora, ou seja, um retificador. Nesse caso, ele é composto por uma ponte. Aqui eu tenho 4 diodos internos. Tá? Aqui vai entrar alternada e aqui a contínua, eu vou explicar isso detalhadamente. Outro tipo de retificador que faz a mesma coisa, tá aqui, ó. Porque quando a gente fala que internamente eu tenho 4 diodos, é exatamente isso aqui, ó. Eu posso retificar alternado, ou seja, a tensão da tomada, tá? A tensão da tomada aqui, ó, que é alternada, eu posso retificar com esse tipo de componente, esse encapsulamento aqui, que é uma ponte, ou com os diodos individuais do jeito que está aqui, tá? Nessa disposição, que a gente vai entender aí com detalhes. Você observa aqui, ó, que eu tenho uma tomada, ó, isso aqui é uma tomada, né? Tem uma tomada e tem 2 condutores aqui, ó. Exatamente. Giovanni, isso aí eu já entendo. Se você, por exemplo, está numa fase que você já entende tudo que a gente vai explicar aqui no princípio, você pode avançar aí as aulas. Mas eu acredito que você vai aprender muita coisa ainda. Aqui eu tenho o quê? Um plug. Esse aqui é a tomada, tá? E esse aqui é um plug. Né? A tomada da tua casa é isso aqui, ó. Na tomada da tua casa, a gente precisa entender o seguinte, o que é tensão elétrica? Quando você fala em tensão elétrica, às vezes muitos confundem com corrente elétrica, com resistência elétrica, com potência, aquela confusão toda. Primeira coisa é distinguir cada um. A tensão elétrica é o que você encontra aqui, ó. É o que você encontra na tomada da tua casa, que é 127 ou 220. Aquilo ali é tensão elétrica. Giovanni, pode existir tensão elétrica sem corrente? 127, vamos trabalhar 127 ou 220. Isso aqui tem outras configurações. Vamos trabalhar o que a gente encontra no dia a dia. Vou deixar a lâmpada aqui um pouquinho afastada para a gente ter espaço. A pergunta foi, pode existir tensão elétrica nessa tomada? Vamos imaginar que essa tomada aqui esteja ligada, tá? Pode existir tensão elétrica sem corrente? Pode ou não? Uma pergunta. Muitos têm essa dúvida. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste, já vamos passar para a prática. É na prática que a gente vai começar a entender. A primeira coisa que você precisa saber é o uso do multímetro. Isso aí a gente vai ter aula específica, tá? Essa aqui é a parte de elétrica um pouquinho, mas eu vou estar usando o multímetro e mostrar o seguinte.
Ó, esse multímetro aqui, digital, eu vou estar colocando aqui em 200 volts. Por que 200 volts? Porque a minha tensão máxima aqui é 127. Se na tua região é 220, coloque em 1000 volts. Isso aqui já é um treinamento. 1000 volts. A pergunta foi, eu posso ter tensão elétrica sem corrente? Depois a gente vai estudar isso aqui também. Ó. Tá vendo? Tensão em corrente alternada. Ok. Vou colocar diretamente aqui, ó, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Ó. O que eu encontro nessa tomada? Exatamente 127 volts, ó. Tá vendo? Que é a tensão da minha rede elétrica aqui na região. Poderia ser 220, eu tenho tomada aqui de 220 volts. Mesmo ligado em uma tomada com lâmpada em série ali, eu tenho 127 volts. A pergunta que não quer calar. Nesse momento, existe tensão em corrente nessa tomada ou não? A pergunta é essa. Existe em uma circunstância, que seria o seguinte, como eu estou utilizando esse multímetro, ele está fechando o circuito, concorda? O multímetro aqui, ele está com uma carga. O que é uma carga, Giovanni? Um ventilador ligar à tomada, um carregador de celular, é uma carga. Né? O que faz o celular, um carregador, uma geladeira? Ele está fechando o circuito da tomada. Tá? Eu estou encontrando aqui 127 volts, mas eu tenho corrente aqui, claro que eu tenho nesse momento, eu tenho tensão e corrente elétrica. Tensão elétrica e corrente elétrica nesse momento. Por quê? Porque eu estou fechando o circuito. Tá? O multímetro ele é um instrumento. Existe corrente circulando aqui? Existe, porque ele está fechando o circuito. Ok, aqui tem corrente e tensão. Quando eu tiro aqui, ó, eu tirei, mas eu não desliguei o meu disjuntor. Imagina que o meu disjuntor ele não está desligado. Eu continuo tendo tensão elétrica, mas nesse momento, aqui, nessa saída, eu não tenho corrente elétrica. Por quê, Giovanni? Porque a partir desse momento, o meu circuito ele não está fechado. Ele não é um circuito fechado. Se ele não é um circuito fechado, tá? Não existe uma carga aqui. Se não existe uma carga, não tem corrente circulando. Se não tem corrente circulando, eu não tenho corrente, obviamente. O circuito está aberto. Exemplo aqui, ó. Eu tenho um plug aqui, tá? Vou conectar uma garrinha para facilitar o teu entendimento. Sempre toma cuidado, tá? Choque, ele é bem complicado. Então, toma cuidado com choque. Como a gente vai estar dando um treinamento completo de tomada com lâmpada em série, esquece isso aqui no momento. Ó. Observa que eu estou exposto aqui, ó, as duas fases ou fase neutro, tá? Nesse momento, mais uma pergunta. Nesse momento agora, já que eu conectei um plug aqui, ó, tá? E tenho aqui nas minhas mãos aqui saindo fase ou fase neutro, vamos imaginar os dois níveis de tensão, né? Fase ou fase neutro, 127 a 220. Nesse momento, o que existe aqui nessas pontas? 127 ou 220, tensão elétrica, correto? Existe corrente aqui? Sim ou não? Não existe corrente. Por quê? Porque o circuito não está fechado. Quando eu fecho o circuito, existe corrente. E como que eu sei disso? Eu não falei que a gente ia visualizar a energia? Né? Observa ali, ó, a lâmpada está ligada. A lâmpada está ligada. Isso que eu fiz aqui é como se fosse um disjuntor, tá? Ou uma chave, liga-desliga. Não estou tocando em nada, tá? Pronto, agora existe corrente elétrica. Aí vai existir o quê? Os níveis de corrente elétrica, como a gente vai entender. Outra coisa, sim, Giovanni, você fez isso, existe corrente, ok. A lâmpada está mostrando isso para a gente. A lâmpada está agora como carga. Só que nessas pontas aqui, eu posso colocar uma carga. Por exemplo, esse componente aqui é um indutor. Exatamente, ó. Esse indutor, eu posso usar ele como uma carga. Lógico, eu estou fazendo isso aqui porque está numa tomada com lâmpada em série. Eu não conseguiria fazer isso aqui, tá? Se tivesse direto, fora da tomada, porque senão ia causar o quê? Isso aqui é um curto, tá? Ó, vou ligar aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho uma carga consumindo corrente, né? Eu tenho tensão elétrica, tá? Tenho tensão elétrica e tenho uma carga aqui, ó, consumindo corrente. Perfeito. Vou dar mais um exemplo de carga. Eu tenho aqui, ó, dois resistores. Eu tenho um resistor de 5 ohms e tenho um resistor de 10 ohms, ok? Esses resistores é como se fosse carga. A gente está simulando carga. O que é carga? O ventilador. Essa lâmpada é uma carga. A geladeira da tua casa
quando está conectada à tomada, é uma carga, ela fecha o circuito, tá? E passa a consumir corrente. O celular, teu celular, quando você coloca para carregar, o que ele é? Ele é uma carga, ele passa a consumir corrente, ok? Nada melhor do que um resistor para a gente simular uma carga. Por exemplo, vou colocar esse resistor e vou medir, tá? Vou medir a tensão de um ponto para o outro. Ó, esse resistor ele é de 5 watts. Se eu tocar no resistor, toma cuidado, porque às vezes aqui, ó, tá descascado, né? Você toca no filamento, você pode tomar um choque. O resistor está esquentando, ok. Por que o resistor está esquentando? Porque o resistor aqui é uma carga, tá? Ele limita uma parte da corrente. Com isso, essa parte da corrente está sendo limitada, ela vai ter que dissipar de alguma forma. E ela faz a dissipação na troca de calor, né? Troca de calor. Agora a gente vai usar o multímetro mais uma vez. Vamos observar desse ponto para esse, o que eu tenho de tensão. Você está vendo? Ele está mostrando para a gente ali 2,6 volts. Tá? Isso aqui é alternada. Uma tensão muito baixa desse ponto para esse. Né? Aqui houve queda de tensão elétrica. Por que houve queda de tensão elétrica? Por causa do resistor, por causa da carga. Né? E por causa de que também? Por causa da lâmpada. Se eu não tivesse essa lâmpada aqui e fizesse isso exatamente com esse resistor, é um resistor de baixo valor. Se eu faço isso aqui, o que vai acontecer? Esse resistor iria estourar, apesar de ser um resistor de 5 watts. Ele iria estourar. Por quê? Porque é muita corrente para ele. E por que ele não estourou? Porque parte da corrente está indo direto para a lâmpada. Tá certo? Parte da corrente. Ele apresentou com esse resistor 2,6 volts, né? Alternada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar de resistor. Esse resistor, ele é de 5, veja bem, ele é de 5 ohms e 5 watts. Ou seja, um resistor muito baixo. Esse outro resistor que eu vou colocar agora, ele é um resistor de 10 ohms, tá? De 10 ohms por 5 watts também. Tem uma boa potência. Lembrando, eu estou tocando aqui, ó, no isolamento. Ó. Jamais toca aqui na ponta, mesmo passando por um componente. Se você observou, a gente já passa a ter 5,5 volts alternada. Exatamente. No outro resistor, você observou que a gente passou a ter a metade dessa tensão. Ok. E o que eu quero mostrar com isso? Que a corrente ela vai sempre mudar de acordo com aquela carga. Tá? Lógico, aqui eu não estou dimensionando uma carga de forma correta. É bom entender isso aqui. Você vê que eu estou dimensionando uma carga aqui de forma incorreta. Por quê? Aqui na nossa rede elétrica está sendo 127. Eu estou dimensionando aqui um resistor de 10 ohms por 5 watts, está diretamente em 127 volts. Por que é incorreto? Porque se não tivesse essa lâmpada, isso aqui ia estourar, a fiação e etc. Então a gente usa a tomada com lâmpada em série para você observar que a corrente elétrica, tá, ela pode mudar de acordo com a carga. Ok? Esses foram 2 exemplos de carga. Aqui eu estou com uma resistência, na verdade isso aqui é um resistor, tá? A gente vai falar de resistência elétrica, tá? É diferente, ó. Resistência elétrica, a gente está falando de uma grandeza. Tá? No momento eu vou falar só de corrente, resistência vem daqui a pouco, mas já vai entendendo aí. Eu estou aqui com um resistor de um chuveiro. A gente chama resistência, mas é um modo errado, tá? Isso aqui é um resistor. O resistor de um chuveiro, ou seja, a resistência, como a gente fala erroneamente, desse ponto para esse, ela é uma carga. Quando eu conectar aqui no circuito, você vai observar que isso aqui é uma carga. Essa carga aqui, ela é dimensionada para uma determinada tensão, corrente. Já foi dimensionado pelo fabricante. O que eu não fiz quando eu fiz esse arranjo, que eu coloquei aquele resistor de 5 ohms e o resistor de 10 ohms. Eu fiz aleatoriamente, para dar um exemplo dos níveis de corrente. Ok? Agora a gente vai ligar essa resistência. Tá? Na verdade, ele é um resistor. A gente chama de resistência para para quem está começando a entender melhor. Mas é um resistor. E qual é a diferença, já que a gente está falando de resistor? Qual é a diferença desse resistor para esse resistor, exatamente, que eu estava usando como carga? Estava usando esse resistor de 10 e esse resistor de 5 ohms. A diferença está na especificação aqui, ó.
Esse eu estou falando que ele é de 10 ohms, esse é de 5 ohms, né? E quantos? 5 watts, ambos aqui são de 5 watts, potência. Estou falando watts, potência. Esse resistor aqui, ó, ele é de 5.500 watts, exatamente esse resistor que eu estou na mão, né? A resistência de um chuveiro, o resistor de um chuveiro, ele é de 5.500 watts. A gente passa a observar agora qual vai ser a reação, tá, desse resistor exatamente conectado da forma que está aqui, uma tomada com lâmpada em série. Não vai mostrar o real valor, tá, para o qual ele foi dimensionado. Vou só colocar esse papel aqui embaixo, ele vai esquentar um pouquinho, mas não o suficiente para queimar o papel. O multímetro já está em AC. Você observa que a lâmpada acendeu porque parte da corrente está sendo consumida pela lâmpada. Desse ponto para esse eu tenho exatamente 5.3 volts. Tá? Ó. Aí você vai falar, poxa, mas a resistência aqui ela está muito parecida com o resistor de 10 watts, de 10 ohms. Realmente muito parecida. Ela está muito parecida. Mas por que a gente não tem uma definição melhor? Porque ainda está em uma lâmpada em série. Se eu ligar direto aqui, essa resistência vai ficar vermelha, tá? Inclusive ela vai torrar porque ela não foi projetada para trabalhar no seco. Ela é um resistor de um chuveiro, ok? Próxima aula, fique atento aí. A gente vai afunilando aí os estudos para que a gente chegue nessa parte aqui, ó, tá? Onde a gente vai ter aqui a alternada entrando aqui e saindo contínua. Por que que isso ocorre? Tá? Tanto nessa maquete quanto nessa daqui, ó. Próxima videoaula a gente vai falar um pouco mais para poder chegar ali no nosso retificador, né? A gente vai sair gradativamente de alternada e entrar em contínua. Somente assim a gente vai poder fazer o quê? A gente vai poder entender o circuito eletrônico, tá? Medir no circuito eletrônico os principais defeitos, medir os componentes, entender como funciona o componente primário e secundário, trabalhando sempre nesse isolamento aí, entre primário e secundário. A gente vai continuar na tensão elétrica, corrente, resistência, tentando estudar ao mesmo tempo e praticar bastante, ok? Até a nossa próxima videoaula.